E eu gostaria que o exército de Israel e o governo de Israel tivesse a dignidade de dizer quantas crianças morreram, porque parte desses aparatos ideológicos do Estado, da propaganda de guerra, divulgaram aquela mentira, tanto quanto as armas de destruição em massa, de que tinham 40 bebês decapitados. E isso depois se provou mentira. E assim que o Estado de Israel divulgar a quantidade de crianças que morreu, se é que isso vai acontecer um dia, vai estar evidente essa mentira. Assim como um bebê com uma granada amarrada no corpo, que isso é uma foto da Síria de 2016. Assim como crianças em jaulas, que também é uma foto montada, que também está evidente, que já está evidenciado que não é verdade. E que foi propagado por todo mundo, mas principalmente pelas agências do lobby sionista que propagaram isso. E eu queria entrar na questão do terrorismo, porque as pessoas sempre falavam assim: tá, Thiago, as coisas que você está me mostrando são absurdas e ninguém merece passar por isso na vida. Mas e o Hamas? E o terrorismo? Eu acho que esse é o título da live, porque você deve ter recebido essa pergunta 1000 vezes, Vilela. Eu acredito que nós precisamos... As pessoas vinham me perguntar nos vídeos isso, inclusive. Thiago, nós devemos considerar o Hamas como uma organização terrorista? Eu acredito que... eu falei para as pessoas assim, olha, eu acredito que nós poderíamos fazer isso, mas com uma condição: que fosse considerado todas as organizações que tiveram essa conduta semelhante ao longo da história e que ainda mantém de forma reiterada como organizações terroristas. E aí a gente traria um outro tipo de terrorismo também, que é o terrorismo de Estado, que é cometido pelo Estado de Israel, que é cometido pelos Estados Unidos, o terrorismo de Estado que bombardeia hospitais com 500 pessoas dentro. O terrorismo de Estado que mantém checkpoints militares, que executa pessoas. Eu passei lá, gente. Tem uma coisa que é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. Então a gente pode dizer que não existe apartheid, que não é o que a Anistia Internacional diz, por exemplo, vários critérios, ou que não é pelo que a ONU diz aqui, por exemplo, que isso impacta a questão do desenvolvimento econômico da Palestina, né? São dois relatórios, um da ONU, que está de mais uma outra organização da ONU. Esse daqui é da Anistia Internacional e esse daqui é da Human Rights Watch. Isso daqui não é o Thiago, gente. Não é o Thiago que está falando que é apartheid. As organizações de direitos humanos que mais têm credibilidade no mundo dizem que é apartheid. A ONU, que é o organismo internacional com maior credibilidade no mundo, diz que é apartheid. A Corte Penal Internacional diz que Israel é um Estado criminoso internacionalmente, que comete crimes. E além de vários crimes de guerra. Então a gente está falando que não é uma opinião minha. A minha opinião vai além da deles. Eu acredito que Israel é um instrumento do imperialismo nessa dinâmica capitalista, junto com os Estados Unidos, exerce uma dinâmica de tentativa de dominação global, geopolítica naquele Estado, e que é um Estado terrorista. Então, eu não teria problema nenhum em classificar o Hamas como uma organização terrorista, desde que Israel também fosse considerado um Estado terrorista e os Estados Unidos também considerado um Estado terrorista. E aí que a conduta que se tenha como organização tenha com a outra. Que o Brasil, ao considerar o Hamas um Estado terrorista, pare de negociar nada, porque o governo brasileiro não tem negociação com o Hamas. Inclusive, todo o tipo de ajuda humanitária que foi dada, relações diplomáticas, inclusive, acontecem com a Autoridade Nacional Palestina, né? Isso é parte das fake news que a extrema-direita aqui tenta espalhar. Mas, além disso, então, que não haja relações diplomáticas e que não haja relações comerciais e principalmente militares. Então, que o Brasil corte relações com qualquer organização que tenha essa conduta, principalmente com o Estado de Israel, que é de onde importa equipamentos de espionagem e hipervigilância, que é onde importa equipamentos de guerra, que vem com valor agregado, por dizer ter um selo adicional de testados em campo contra o povo palestino, que diz naquele documentário The Lab, que é um documentário muito triste que eu sugiro que vocês assistam, e que as armas ali são utilizadas para as maiores violações de direitos humanos, que são utilizadas nas favelas do Rio de Janeiro hoje para matar a juventude negra e periférica, que são utilizadas contra os povos indígenas também, em todo tipo de violação do seu território, que são utilizadas aqui para promover uma dinâmica também de exploração, de opressões e de destruição da natureza. Então, se o Brasil declarasse o Hamas uma organização terrorista, o Estado de Israel um Estado terrorista, os Estados Unidos um Estado terrorista, eu acredito que o mundo seria melhor. Eu acredito que o mundo avançaria para a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que a gente, de fato, buscasse construir relações que não negam a história, que não falsificam a história, porque existe uma diferença muito grande de que existe, nesse momento, um genocídio acontecendo. E esse genocídio não é feito pelo povo que há 75 anos está sendo colonizado.